Bíblias nessa manhã no Salmo de número 119. Salmo 119, nós vamos ler apenas o versículo 17. Nós estamos iniciando mais uma sessão desse salmo tão sublime. Salmo 119, nós iniciaremos a terceira sessão, composta também de 8 versículos. De fato, do versículo 17 até o versículo 24. Então vamos ler o Salmo 119, versículo 17. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Senhor, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. Somos carentes da tua graça, do teu poder. Queremos confessar a ti os nossos pecados, suplicar o teu perdão e te pedir, Senhor, força para prosseguirmos na caminhada. Ajuda-nos a lidarmos cada vez com sabedoria, com os males de dentro e com os males de fora, no poder do Espírito Santo. Ajuda a tua igreja essa manhã e limpa-nos pela palavra. Tu, ao lavar os pés dos teus discípulos, tu disse que a palavra já os havia limpado, era necessário apenas lavar os pés. E de fato, caminhando nesse mundo, nós nos sujamos muitas vezes. Então, essa manhã, nós, a tua igreja, pedimos que mais uma vez, graciosamente, a tua palavra possa nos purificar. Tu assim também orou, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ajuda-nos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu falei há pouco, nós iniciamos mais uma sessão do Salmo 119, né? E eu confesso para os irmãos que cada vez que eu me deparo com mais um versículo desse, o aprendizado é intenso. Às vezes a gente fica querendo trazer o máximo possível daquilo que nós compreendemos diante do nosso Deus. E como nós começamos, melhor, como Davi começa essa nova sessão. Veja no versículo 17, ele diz: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Davi começa orando, né? Então, mais uma vez, nós vemos aqui a importância da oração. Irmãos, quando eu me deparo com isso, eu vejo o quanto nós precisamos orar. Quanto nós precisamos orar. Como nós precisamos, de fato, estar em comunhão com o Senhor. Salmo nos apresenta isso, Davi nos apresenta isso. Davi sabia, né, disso, que a oração era determinante para a sua vida. Davi era um homem de oração. Então, muitas vezes, nós não paramos para pensar nisso, né? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E isso, com certeza, estava associado, inequivocamente, à sua vida de oração. Davi era um homem que orava constantemente. O livro dos Salmos nos apresenta isso, né? Um homem de coração quebrantado, um homem de coração enternecido, um homem que está sempre buscando a Deus, mesmo nas incoerências da sua vida. É isso que eu acho muito interessante na vida de Davi, né? Eu creio que se nós chegássemos, né, e falássemos da história de um crente, observando principalmente os contornos dos pecados da vida de Davi, e nós disséssemos em seguida que esse homem iria fazer uma oração por nós, e disse: não, tem outra pessoa para orar por mim, não? Assim, porque esse irmão que você está falando aí, a vida dele é complicada, né? Mas é interessante como Davi, mesmo em seus pecados, mesmo em suas incoerências, ele não abandonava o momento que ele tinha na presença de Deus. De fato, os salmos, na sua grande maioria, são de sua autoria. E nós percebemos o quanto Davi ele era profundo na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com o Senhor. Irmãos, e aí, de fato, eu me questiono, a mim como cristão, e claro também a igreja, quanto temos orado? Aliás, nós temos orado. Eu gosto do cântico que diz que, quando fala, né,
quão bondoso, amigo, é Cristo, e nós nos tornamos fracos e carregados porque não levamos nossas dores, nossas angústias a Deus em oração. Nós temos o defeito, o pecado, de não considerarmos que tudo na nossa vida se encontra de acordo com como Deus de fato quer. E aquilo que nos perturba, que nos inquieta, nós não temos o hábito de levar o Senhor em oração. Ou seja, você tem levado a Deus os seus problemas, nesse momento que está afligindo sua alma, você já ponderou isso em oração? Porque às vezes nós pensamos nos problemas, nas lutas, mesmo aquelas que são pertinentes à nossa intimidade, ou na relação com o cônjuge, ou na relação com a família, ou na relação com alguém na igreja, e nós sempre ficamos considerando muitas coisas, mas nós não ponderamos essas questões em oração. Às vezes eu converso com irmãos, converso com irmãs, enfim, e eu falo sobre isso. Eu penso, pastor, eu não estou bem, eu não aguento mais isso. Eu disse, você já orou por isso? Você já levou isso a Deus em oração? Pastor, mas é porque eu não gosto do que está acontecendo. Você já contou isso para o Senhor? É tão interessante quando nós levamos tudo a Deus em oração e dizemos, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que Tu está no controle de todas as coisas. Me dá a Tua paz, me dá a Tua graça, me ajuda a viver no meio das contradições da nossa existência aqui nesse mundo. As nossas súplicas, Paulo diz isso em Filipenses 4, né? Ele diz, todas as nossas petições, todas as nossas orações e súplicas devem ser levadas diante de Deus. Abra comigo a Escritura, eu apenas citei, mas vamos ler esse texto de Filipenses capítulo 4. Paulo diz no versículo de número 6, né? Filipenses 4, 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Talvez eu chegar para você e dizer o que você está sentindo, seja bobagem, né? Você pode se ofender. Talvez a melhor maneira de falar não seja essa. Mas dizer, irmãos, isso não é nada. Ou seja, não ande ansioso, não ande ansiosa por coisa alguma. E Paulo diz isso. E o que ele diz? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Quando nós aprendemos a levar a Deus os nossos problemas, quando nós aprendemos a levar a Deus as nossas súplicas, quando nós vamos observar no meio da oração, nós já estamos dando graças a Deus. Nós já estamos dizendo, Senhor, graças te dou. O Senhor está no controle de todas as coisas. E Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, só o que pode guardar o seu coração é a oração. Paulo está dizendo isso. E Davi está dizendo isso aqui, quando ele se volta para Deus na sua relação com a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que a vida ela é extremamente árida e dura sem o orvalho da oração. Isso aqui é uma coisa que é inevitável, ou seja, uma coisa que eu já experienciei muitas vezes. Em alguns momentos, na minha incredulidade, na dureza do meu coração, eu não vou orar. Estou chateado. Às vezes vem o meu pensamento, como eu sei que vem na vida dos irmãos também, eu não vou orar que não adianta. Eu não vou orar que nada muda. Eu não vou orar que as coisas continuam do mesmo jeito. E aí você evita a oração um dia, você evita a oração 2 dias, e você já fica convulsionando na sua espiritualidade. Até que você se derrama diante de Deus em oração, e você entende que a sua necessidade maior não é que as circunstâncias sejam alteradas para que você se sinta melhor, mas o poder e a graça que vem através da oração que lhe darão forças necessárias para você prosseguir. É isso que nós temos que entender na nossa vida de oração. Outro ponto que eu acho importante considerarmos aqui é que a relação de Davi com a palavra, ela sempre vai levar à oração. Isso nós vamos perceber no Salmo 119, por muitas vezes Davi vai orar. Ele está cogitando, pensando, claro, conduzido pelo Espírito, de repente ele, Senhor, ele se dirige a Deus. Ou seja, a relação com a bendita palavra leva Davi sempre à oração. Então aqui já fica para você outro princípio importante. A sua leitura bíblica, a sua teologia deve dobrar os seus joelhos sempre. O bom teólogo é um homem de oração. O bom teólogo não é conhecido pelas titulações que ele tem. O bom teólogo ele é conhecido pela vida secreta de oração que ele tem. A relação com as Escrituras move as entranhas à oração. Ou seja, você lê a palavra de Deus, você quer falar com Deus, porque Deus está falando com você.
Então perceba que isso é uma via de mão dupla. Você lê a palavra, Deus fala com você, e a graça que vem através da palavra já move o seu ser à oração. Nós precisamos orar as Escrituras, e Davi está fazendo isso. Precisamos abrir a nossa Bíblia, meditar, ponderar e devolver a Deus as suas palavras em anelos, em desejos. É isso. Nós precisamos fazer isso. Muitas vezes eu não tenho tema para orar. Você tem 66 livros que são preparados de fato para lhe conduzir à comunhão com o Senhor. Este é o livro cuja eficácia é medida ao dobrar os nossos joelhos em devoção ao Pai Sublime. Então, a eficácia da Bíblia na vida de um homem é se ele é um homem de oração. Considere isso, porque é isso que nós vemos aqui. Né? Eu lembro sempre disso, que a esposa do Dr. Lloyd Jones disse que muitas coisas falavam do marido dela, mas ela disse que se alguém quiser entender o que era a vida do marido dela, compreendesse que ele era, antes de tudo, um homem de oração e um evangelista. Ou seja, Lloyd Jones amava estar com Deus e amava falar do Evangelho. A relação clássica com a palavra de Deus e comunhão com o Senhor. Sua leitura bíblica, irmão e irmã, tem enternecido o seu coração. As verdades sublimes principiam em você o diálogo com o Altíssimo. Não é ler por ler. É isso que eu observo, que essa geração tem sofrido muito. Né? Eu gosto sempre de destacar isso. Os puritanos eram homens eruditos. Os puritanos eram homens que, ao mesmo tempo, estavam ali com comentários em hebraico, analisando o texto hebraico, grego, lendo comentários em latim. Mas eles eram homens que sempre se voltavam para Deus em oração. Não é o fato do conhecimento, que a nossa geração se equivocou. Em algum momento, né, nessa trajetória de reforma ou de redescoberta das doutrinas da reforma no Brasil, se perdeu a mão. E se perdeu a mão na vida de oração. Porque você vai observar que o impacto das doutrinas da graça são de fato autênticos na vida de alguém quando essa pessoa busca ao Senhor. Quando ela vive em comunhão com o Senhor. O teologar, o mero especular, se não levar você ao clamor e ao gemido e às lágrimas diante de Deus, não estão produzindo de fato o resultado bendito que é a vida de oração. Então veja, Davi começa esse versículo orando. E o que é que Davi pede a Deus? Observa comigo, ele vai dizer, ser generoso para com o teu servo. A súplica do salmista, em primeiro lugar, é pela bondade de Deus. Irmãos, que oração simples. O que é que Davi está pedindo aqui a Deus? Senhor, ser bom para comigo. O que é que tem aqui de sublime quanto a isso? No sentido de que às vezes a gente pensa, como vou me apresentar diante de Deus? O que vou falar diante de Deus? E Davi lembra daquilo que é a essência do próprio Deus. Ele lembra que Deus é bom. Deus é bom. E parece que nós esquecemos disso. E a razão pela qual nós não vamos a Deus em oração é porque nós esquecemos da bondade de Deus. Que Deus está esperando para nos abençoar. Ou seja, Ele quer nos fazer o bem. A bondade de Deus o caracteriza como Deus. Faz parte da sua natureza e essência a sua bondade. Êxodo 34, abre comigo a escritura. Um pedido de Moisés, né, uma oração de Moisés foi atendida. E o que foi que ele pediu aqui? Eu quero considerar com os irmãos das muitas petições atendidas deste santo homem de Deus. Ele pediu para ver a face do Senhor. Ele disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Então, o Senhor disse para ele que nenhum homem poderia ver a sua glória, mas o Senhor revelou a ele sua glória de uma forma muito sublime. E o texto diz em Êxodo 34, veja, no versículo 5, está escrito, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Então o Senhor proclama o seu nome. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado.
Claro, o texto vai falar que Deus também pune, né, aquele que não se arrepende. Mas o fato é que Deus mostra a sua glória diante de Moisés, revelando a sua bondade. Ele é compassivo, ele é longânimo, ele é clemente, ele é grande em misericórdia e fidelidade, ele guarda a misericórdia até 1000 gerações, ele perdoa a iniquidade, ele perdoa a transgressão. E nós esquecemos, irmãos, muitas vezes disso. Tal verdade, irmãos, ela é convidativa à comunhão e à aproximação. Hebreus 4,16, veja, o autor sagrado vai nos dizer o seguinte, considerando o acesso que nós temos diante do Senhor. Ele diz, Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de que está escrito aí? Da graça. Isso é muito significativo aqui. Ele é um rei gracioso. O trono dele é um trono de graça, ele não é tirano, ele não é inacessível, ele não é implacável. O trono de Deus é um trono de graça. Achegue-se a ele, mediante a sua vida de oração com o Senhor. Então, nós temos a triste tendência, irmãos, de projetarmos em Deus nossa mesquinhez. Nós achamos que Deus é igual a gente. De fato, nós fazemos Deus semelhante a nós no gotejar da bondade, quando de fato a mesma jorra abundantemente de Deus. Ou seja, eu sou bom, você é bom, a conta gotas. Ok? Você aguenta ser bom um pouquinho. Quando você não tem resposta disso, você já isola aquela pessoa, ou você se fecha para aquela pessoa. Porque você precisa desse correspondente aí para você pensar em continuar estendendo a sua bondade. Não é? Deus não é assim. Deus, o apóstolo Paulo diz, que ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis para com ele. Ele continua sendo bom. Por isso que Davi se volta para ele e diz, seja generoso, porque isso faz parte da tua natureza. Essa liberalidade, essa bondade, faz parte de ti para comigo. Eu sei que eu mesmo não consigo a todo tempo ser bom para contigo. As minhas orações não são pautadas em amor, minha leitura bíblica não tem uma consistência, a minha vida cristã é incoerente nos meus pensamentos, palavras e obras. Mas tu é bom. O Senhor é generoso. E é isso que nós observamos aqui. Nós criamos, irmãos, estereótipos de Deus que o retratam como impaciente, vingativo e exigente. São estereótipos que nós projetamos em Deus. E nós achamos que Deus é assim. Claro, a Bíblia fala que Deus, a vingança pertence a Ele. Mas veja que Ele vai deixar para executar a sua vingança no final de tudo. Isso mostra a sua longanimidade para com homens que não querem nem cogitar a sua existência. De fato, as Escrituras dizem para nós que Deus é inflexível para com o perverso. Veja o Salmo 18, que está escrito aqui, Salmo 18, verso de número 26. O texto nos diz, com puro te mostras puro, com um perverso inflexível. É outra coisa. Mas você que é crente, você que ama Deus, você acha que Deus vai lhe abandonar no pior momento da sua vida? Porque você não está conseguindo oferecer a Ele o seu melhor, você acha que Deus não sabe disso? E que mesmo o seu melhor nunca será de fato o melhor aos olhos dele. Ele sabe disso. Mas nós projetamos essas imagens equivocadas no Senhor. É do agrado de Deus ser bondoso, generoso para com os que o amam. Irmão, irmã, irmãos, Deus quer te abençoar. Deus quer nos abençoar essa manhã. Parece algo redundante, mas nós esquecemos disso também. Deus quer fazer o bem a você. Deus quer fazer o bem a mim. Ele não está aqui para esmagar ou para apagar o pavio que fumega ou esmagar a cana que já está trilhada. Pelo contrário, Ele quer te levantar, Ele quer inflamar o teu coração
para que dentro de ti o seu amor possa cada dia, de forma mais incandescente, levar você a uma comunhão mais poderosa e fervorosa com Ele. Então, Deus não está aqui para pegar você e fazer um relatório dos seus erros e, entenda, jogá-los na sua face. A Bíblia fala que o Senhor não impropera, Ele não lança isso no nosso rosto. Ele sabe, Ele conhece as nossas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ele sabe, Ele esteve aqui entre nós. O fato de Deus se tornar homem mostra a sua compaixão, a sua empatia em nos compreender nos momentos de maior fraqueza que nós enfrentamos. Salmo 119, veja, Davi continua dizendo, seja generoso para com o teu servo. Ou seja, essa relação, essa oração, essa confiança na bondade de Deus também está pautada numa relação singular que o crente tem, que fundamenta a sua confiança na relação com o Senhor. Davi se apresenta como servo do Senhor. E de fato nós somos servos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Nós vivemos para Ele. Nós vivemos atentos às suas ordens. Essa de fato é uma relação singular. Quando nós cremos em Cristo, Ele nos toma para si de uma vez por todas. Por essa razão você fica infeliz na sua caminhada cristã, quando as coisas não estão bem, porque você foi programado de tal forma, o seu ser foi transformado de tal forma, que por mais que você se alegre com muitas coisas, e você coloque de lado a sua vida cristã, você sabe que o alívio e a graça só vem se você se voltar para Ele. É aquilo que Agostinho diz, né? Fizeste-nos para ti, de modo que só teremos descanso em ti. Os autores bíblicos, irmãos, eles entendiam a profundidade dessa relação, e dela eles se valiam. Olha o Salmo 116, só voltando um pouco, no versículo de número 16, ele diz, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Veja, o salmista diz, eu sou teu servo. Ele repete isso, teu servo, filho da tua serva. Ou seja, a minha família te pertence, eu sou teu, tu és o meu Senhor, tu és o meu dono. No Novo Testamento é recorrente essa expressão por parte dos apóstolos. Paulo fala, se apresenta como servo de Cristo, Tiago também, Pedro também, Judas também. De fato, essa relação ela é identitária. Ela nos traz identidade, porque ela evoca privilégio e evoca também responsabilidade. Então, quando Davi ele ora ao Senhor, ele sabe que Deus é generoso e ele sabe que ele tem uma identidade nessa relação com Deus generoso. Ele pertence a Deus, isso para ele é privilégio e isso para ele também é responsabilidade. Então, muitos dos nossos problemas, eles vão estar atrelados a uma certa crise de identidade. Muito. Existem livros escritos, eu lembro de um título, O Cristão Toma Consciência do Seu Valor. Se não fala a minha memória, é do Anthony Roigman. O fato é que nós precisamos entender que nós não somos mais de nós mesmos. Por que isso aqui é importante? Que entendermos que nós pertencemos ao nosso Senhor e ao nosso Mestre. Porque a nossa vida só vai dar certo de acordo com os parâmetros estabelecidos por Ele. É por isso que você fica infeliz. Interessante isso, né? A gente vai percebendo essa relação. A gente quer pautar a nossa vida, tomar decisões, fazer coisas de acordo com o que nós pensamos, impulsivamente. Aí ficamos tristes, abatidos. O Espírito Santo vem e nos censura. Não era para você ter feito assim. Não era para você ter falado assim. Não era para você ter agido assim. Por quê? Porque nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Cristo é o nosso Senhor e o nosso Mestre. E essa identidade também, ela é motivo de consolo. Pois se nós pertencemos a Ele, nós somos dele, e assim Ele nos mantém protegidos sob a sua potente mão. E aqui está a glória do cristão, pertencer a Cristo. Nós podemos, e claro, devemos clamar ao Senhor, pois jamais Ele desamparará aqueles que a Ele pertencem. Então, perceba, você tem um dono, eu tenho um dono, nós temos um dono. E a nossa vida só vai estar em harmonia, em alegria, quando estamos vivendo de acordo com a vontade desse Senhor e Mestre. E isso para nós, além de ser identitário,
Isso nos dá o entendimento da razão da nossa vida aqui. Isso também nos traz consolo, porque o Senhor não abandona de forma nenhuma aqueles que lhe pertencem. Você é um servo do Senhor, irmão? Você, de fato, tem a Cristo como Senhor e Mestre de sua vida? Se a resposta for sim, Ele cuidará de você. Você é servo do Senhor, irmão? Então você não vive mais para você. E, de fato, essa é uma identidade que nos define e nos consola. Então, percebam aqui, né, essa oração, apenas essa primeira linha do versículo 17 do Salmo 119. Nós vemos aqui a importância da oração. E eu quero, irmãos, nessa manhã, pedir aos irmãos as vossas orações. Eu peço tanto que vocês orem, claro, por mim, como eu oro por vocês, e que nós devemos orar uns pelos outros. Irmãos, conduza a sua vida em oração. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Antes de você pensar em resolver qualquer coisa, busque a Deus. Busque a Deus. Já me vi assim, correndo de um lado para o outro, e procurei conversar. Eu lembro de um pastor amigo meu que disse: pastor, você já orou por isso? Eu disse: é mesmo. Orei não. A gente faz isso, né? Eu não orei. Mas pastor vai orar. Olha aí, pastor vai orar. Né? A gente fica, né? Olha que coisa. Vá orar. Busque ao Senhor. Leia a sua Bíblia em oração. Leia a Escritura Sagrada e fique atento à voz de Deus. Como diz Jonathan Edwards, já falei aqui muitas vezes, leia a Bíblia contra você. No sentido de que perceba, né? Por exemplo, a gente lê, nós vimos aqui, o Senhor é puro para com aqueles que são puros, Salmo 18, 26. Eu gosto até de mostrar para os irmãos, Senhor, o Senhor é puro. Pare nessa palavra, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é bondoso, nada no Senhor está maculado, não há nenhuma má vontade. Como o Senhor é perfeito? Eu sou puro? Olha, você orando o versículo. Eu sou puro, Senhor? Sou não, Senhor. Como é que o Salmo diz que tu é puro para com aqueles que são puros? Por causa do sacrifício do teu Filho, Jesus Cristo, que nos lava de todo pecado. Graças a Deus por aquele que é puro. Senhor, então eu sou puro naquele que é puro. Mas eu sei quantas coisas em mim ainda não são puras. Purifica minha mente, purifica meus olhos, purifica minha boca, purifica minhas mãos, purifica os meus pés, purifica minhas intenções. Olha quanta coisa você pode orar apenas na primeira linha desse versículo. Para com os perversos, inflexível. Senhor, sou eu um perverso? O que caracteriza um perverso? Meu Deus, eu não quero ser um perverso. Não deixe jamais eu agir com perversidade. Quanta coisa rica nós podemos orar ao Senhor. Ore a sua Bíblia. Ore e ore a sua Bíblia. Por quê? Porque você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Você pertence a Ele. Ele é seu dono, a sua vida só vai ser feliz com Bíblia e oração, entenda isso. Toda vez que você negligencia Bíblia e oração, a infelicidade se acentuará. Por quê? Porque você foi feito para adoração. Leia a sua Bíblia. Ore, leia a sua Bíblia. Por quê? Porque eu sou servo do Senhor. É a minha identidade, eu fui chamado para isso. Eu não escolhi ser crente. Não é isso que nós ensinamos e cremos? Não foste vós que escolheste, como é que o Senhor fala? A mim. Fui eu que escolhi a vós. E vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, isso é a nossa identidade e é o nosso consolo. De sabermos que o Senhor é o nosso mestre e Ele assim nos protegerá. Ser generoso para com o teu servo. Amém, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. E queremos aqui, Senhor, fazer o que ouvimos da tua palavra. Juntos, orar ao Senhor. Ó Senhor, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração essa manhã, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Senhor, são tantas. Ó Deus bendito, Tu és o nosso Deus, nós somos os Teus servos. Seja generoso para com os Teus servos essa manhã, Senhor. É natural, é próprio, de fato, do Teu caráter, Tu ser bom. Então ajuda-nos a confiarmos nessa verdade bendita e vivermos de acordo com essa verdade bendita. Então, como Tu és bom e Tu tens prazer em abençoar, nos abençoa essa manhã com a percepção do Teu senhorio, de que Tu és o nosso dono,
e de que isso é o nosso consolo, é a nossa proteção, para que encontremos descanso em Ti, porque o Senhor é um Deus generoso, um Deus bondoso. Abençoa a Tua igreja e tira de nós qualquer projeção amarga acerca de quem Tu és, para que também tenhamos corações mais enternecidos com a verdade e a misericórdia que nos alcançou em Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai. Essa manhã nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.